Quinta-feira é dia deste canal percorrer histórias e intimidades de pessoas especiais. Eu sou Murilo Carvalho e hoje aqui neste canal o jornalista cultural paraibano radicado em Brasília, Rosualdo Rodrigues, quando era pequeno. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente de todo o coração que sim, que você esteja em casa se protegendo, e neste apelo para que você fique em casa, vai acompanhando essa prosa aqui que vai ser excessivamente boa. Eu não vou nem perder mais tempo, já vou chamando ele. Rosualdo Rodrigues, seja bem-vindo a essa casinha de afetos. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, Murilo. Sempre bom falar, lembrar da infância, né? Enfim, quem teve uma infância feliz, então a gente gosta sempre de lembrar muito. Você é paraibano, né? Eu sou paraibano, eu nasci no interior da Paraíba. Sempre me perguntam assim, você é de onde na Paraíba? Eu falo, eu sou da Paraíba, porque eu nasci numa cidade, aí com 2 meses de idade eu fui para outra, aí com 8 anos de idade eu fui para outra, aí com 13 anos eu fui para outra e depois vim para cá, né? Então, assim, eu atravessei a Paraíba. Eu saí de Coremas, que é uma cidade mais ao oeste, né, do estado. Aí morei em Malta, onde eu vivi até os 8 anos de idade. Depois eu fui para Patos, até os 13. Quer dizer, então minha infância foi entre Malta e Patos. Malta era uma cidade muito pequena, assim, com meia dúzia de ruas. Meu pai foi para lá porque meu pai era agente dos Correios, então foi lá para trabalhar nos Correios. Eu morava dentro dos Correios, a frente da casa era os Correios, e a gente morava junto. E era uma cidade muito pequena, uma cidade muito feia, aquela cidadezinha típica do interior do Nordeste com os pés de algaroba, que algaroba é uma planta que dizem que ela é a melhor prova de que o Nordeste tem água, porque ela tem uma raiz muito longa e fica tudo seco e ela fica assim muito frondosa e muito verde. Era muito tranquilo, era um lugar muito tranquilo. E aí, quando eu mudei para Patos, eu já tinha 8, 9 anos, aí foi que eu conheci o que era urbanidade, porque na hora que eu cheguei, eu nunca esqueço isso, a primeira imagem que eu tive de Patos foi um posto Esso com vários DKVs, aquele carrinho, estacionados. E eu só tinha visto aquilo em revista, aquela imagem do posto Esso com os carros. Em Malta só tinha 2 carros, a rural da prefeitura e o Jeep do seu Zé Medeiros. Patos já é uma cidade maior, uma cidade mais urbana, então me deslumbrei muito quando eu vi Patos, porque tinha esse posto Esso. O grupo escolar em que eu fui estudar, ele era bem no centro da cidade e o muro dele era cheio de anúncios publicitários, Biotônico Fontoura, aquelas coisas. Então, para mim, aquilo ali era uma metrópole, entendeu? Tinha um ônibus urbano que atravessava, um único ônibus urbano que atravessava uma ponta da cidade para outra, os bairros mais afastados, então já era uma cidade maior e mais cosmopolita, digamos, para meus padrões de menino de 8 anos que nunca tinha saído de Malta. E dentro de casa, como era a sua família da infância, né? Era pai, mãe, irmãos? Como é que Era bem essa imagem de pai, mãe, irmãos. Meu pai era muito presente, né? Porque meu pai trabalhava dentro de casa. Então ele era muito presente. As melhores lembranças que eu tenho dessa minha primeira infância, assim, dessa época de Malta, tem a ver com meu pai, porque ele era dos Correios, então ele ia para a estação do trem levar e trazer malotes, pegar os malotes que vinham, né, e deixar. E eu ia com ele. E eu adorava ir para a estação do trem com ele, porque a gente ficava esperando o trem, porque eu corria na plataforma. Enfim, aí tinha gente, eu era criança, as pessoas faziam graça e tal. E aí eu adorava ir com meu pai para a estação do trem. E outro hábito que meu pai tinha era que todo domingo ele saía para passear, para dar uma volta a pé pela cidade. E eu ia com ele. E eu sempre gostava porque o ápice assim, do passeio era que a gente parava sempre numa mercearia e aí falava assim, dê uns biscoitos para esse menino e um guaraná. E aí era aquela lata
de Biscoitos Maria, que a mercearia vendia em retalho, né? Aí ele dava 5 biscoitos, não sei o quê. Aí eu adorava essa parte. Mas aí, quando eu fui para Patos, meu pai ficou em Malta. Entendeu? Ele mandou a gente para Patos para poder a gente estudar, porque em Malta só tinha ensino básico. Então, quando você ia fazer o secundário, aí tinha que ir para Patos. Aí, como já ia, minha irmã ia e voltava todo dia, já tinha outro que ia e voltar. Eu falei, tem que ir todo mundo, porque não dá mais conta de ficar indo e vindo todo mundo. Aí nos mudamos. Aí depois meu pai já foi direto, pediu transferência direto para João Pessoa, também para a gente poder estudar. Então meu pai viveu muito em função de facilitar para a gente estudar. Aí é isso, aí então tem essas duas partes da infância, essa parte que era essa coisa muito a gente ali dentro de casa e tal, e na outra que eu sentia, que meu pai, eu sentia mais essa falta porque ele só vinha fim de semana, era perto, mas vinha, para mim criança, eu achava que parecia uma eternidade e tal. Tinha café na sua casa? Café, quando eu morava em Malta, você sabe que a gente levava, não tinha café em pó para vender, era café em grão. E aí você comprava o café em grão e você levava para uma senhora torrar o café e pilar. E ela te entregava o café em pó. E eu lembro dessa rotina que era de vez em quando, tem que levar lá em Dona Fulana o café para ela torrar e pilar. Comprava o café, pelo que eu lembro, se ela torrava, eu lembro que na casa dela tinha um cheiro muito bom de café, né, porque ela torrava o café. Então, imagina que a gente comprava o café quase in natura, né? E meu pai sempre foi muito fã de café. Acordava muito cedo, e aí ele acordava muito cedo, e assim, nesses passeios, eu já fiz também passeio de acordar cedo, se eu acordava, eu ia com ele. E ele não tomava café em casa, ele tomava café na rua, assim, em algum lugar, na casa de conhecidos, pessoas que acordavam cedo. É engraçado, né? Porque criança não é de tomar café, né? A gente sempre acha que cafezinho é hábito de adulto. Eu não lembro quando eu comecei a tomar café. E eu adoro café hoje em dia, assim, tomo muito café. Olha, essa pergunta ela não podia faltar hoje, porque hoje é 15 de abril, um dia depois do Dia Mundial do Café, e café é sempre lembrança certa e esperta na vida das pessoas, na memória de infância das pessoas. Ô Rosualdo, e o jornalismo cultural, o jornalismo, aliás, como é que ele foi parar na sua vida? Você contou que ia com seu pai até a estação para buscar os malotes. Isso, de certa maneira, de certa maneira, as histórias estavam ali te rodeando. Um contato, né, com o mundo, com a notícia que vem, que vai. É engraçado que essa coisa de viver dentro da agência dos Correios tinha muito a ver com essa história de notícia que ia, que vinha, porque meu pai às vezes recebia folhetos, coisas que eram para distribuir, porque era tipo assim, ele entregava carta e entregava aqueles folhetos gratuitamente, era alguma coisa promocional, algumas coisas assim que o Correio fazia. E eu adorava ler aqueles folhetos, eram assim minhas primeiras leituras, né? Então, assim, a coisa de as pessoas mandarem carta, as pessoas irem lá saber se tinha carta, essa coisa da comunicação. Mas eu acho que, assim, na verdade, eu vou te falar um negócio. Eu fui fazer jornalismo porque eu fiz vestibular a primeira vez para arquitetura. Eu passei a minha adolescência, aí já andando um pouco mais pré-adolescência, assim, ainda não era adolescente, mas fazendo duas coisas. Eu desenhava muita planta de casa e desenhava muito bem com a milimetragem toda, com a régua, contando. Eu fazia plantas de casa e escrevendo resumo de novela que eu criava. Então, eu falava assim, eu teria que ser ou arquiteto ou autor de novela. E aí eu fazia muitos, inventava novela, dava nome para os personagens e tal. Então, isso já era um gosto muito grande pela escrita, né? E aí eu fiz vestibular para arquitetura. Na UFPB, a arquitetura era na área 1 de tecnologia, que você tinha que ter nota máxima em matemática e tal. Daí eu não vou passar. Fui fazer comunicação. E eu fui fazer comunicação porque eu já gostava muito de música, de cinema, de teatro, de cultura em geral. E eu não sei porque eu achava que o jornalismo, a comunicação, de certa forma, me aproximaria disso.
Que, de certa forma, foi porque eu me tornei, maior parte da minha carreira, fui jornalista cultural, né? Assim, na área de cultura. Então, foi muito por isso. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer jornalismo para ser um repórter de economia, um repórter de política. Nunca me imaginei na frente de uma TV de terno, fazendo matéria. Nunca tive essa ambição. Fiz, assim, por fazer. Às vezes, assim, hoje em dia eu falo assim, eu queria tanto mudar de profissão, eu queria fazer outra coisa. Já pensei até em fazer de novo, fazer uma graduação de arquitetura mesmo, né? Mas eu falo, puta, meu pior é que eu sou jornalista, eu querendo ou não, por mais que eu não, como é que diga, tem essa paixão que eu vejo em algumas pessoas, muitos jornalistas, não sei o quê. Eu sou jornalista, querendo ou não, me tornei. Enfim, mas o meu caminho para o jornalismo foi muito essa coisa do gostar de escrever, entendeu? Essa coisa de admirar quem escrevia, a leitura, eu associava muito isso à comunicação. Era isso, na verdade, né? Assim, então, eu acho que esse gosto pelo jornalismo vem do meu gosto pela leitura, pelo cinema, pela música, por isso tudo. Tem um artista aí dentro, Rosaldo? Murilo, eu vou te falar um negócio. Eu tenho, por exemplo, eu acho que eu sou, eu não vou dizer que eu sou um artista frustrado, porque eu nunca trabalhei para isso, mas assim, eu invento música, que eu invento a música, eu falo, gente, é bacana essa música, só que eu esqueço, porque eu cantarolei, inventei, pensei uma letra e tal, mas eu convivo com ideias de histórias de ficção que eu escrevo mentalmente. Então, eu não sei que bloqueio é esse meu, que eu nunca realizo. Mas eu acho que esse artista, ele vive muito dentro de mim nesse aspecto, essa coisa da criação, da imaginação. Ela convive comigo e muitas vezes eu me pergunto por que não realiza? E também aí eu chego num ponto que eu digo, não, isso não vai virar um problema para mim, sabe? Se eu não fazer isso, se uma hora eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mas eu acho que eu tenho esse artista assim, eu sou muito ligado, então quando você gosta muito, e muito eu penso sobre isso, onde é que acaba a minha admiração e onde é que poderia começar como um realizador daquilo. Então eu falo, não sei qual é o meu, será que é porque eu gosto muito de consumir isso, e aí eu também quero produzir isso, eu penso em produzir isso, enfim, mas é isso, eu acho que tem sim esse artistazinho assim brincando aqui comigo, né? E é bom ter, sabe? Eu me divirto muito inventando coisas, escrevendo histórias mentalmente. E eu me divirto muito fazendo esse canal aqui, por isso eu já vou te pedindo desde já para ir se inscrevendo aqui no canal. Dá uma inscrevidinha aí pra gente, já larga um joinha também para este vídeo, sai contando para as pessoas que tem um canal aqui que percorre as memórias de infância, mas não apenas as memórias de infância. Esse canal ele também tem receitas, ele tem cultura gastronômica, ele tem música nas segundas-feiras, viagens nas terças-feiras, na sexta-feira o quadro é o Sobretudo, que é sobre o quê? É sobre tudo mesmo, né? E já comenta também aqui embaixo, a gente quer saber o que você tá achando dessa prosa, o que você tá achando desse papo aqui, que a gente adora responder, tá bom? E Rosualdo, na sua infância, como é que foi o seu contato com as artes, com a cultura, que foram te trazendo, né, para o jornalismo cultural? Música, cinema, enfim. É engraçado, a música, meu pai não era músico, mas meu pai gostava muito de música. Então, assim, das minhas memórias mais remotas da infância, que eu falei que meu pai, eu associava muito meu pai, as boas lembranças dessa época tem a ver com meu pai. Meu pai ouvia, as pessoas sentavam na calçada, né? E aí, lembro que tinha um rádio, um rádio, não sei se era um rádio que ele trazia assim para o colo, e ele ouvia toda noite um programa chamado Pingo de Saudade, que tocava Ataúfo Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Vicente Celestino, aquelas coisas que eram antigas, já naquela época que quando eu era criança, já era coisa do passado. E isso era um negócio que eu adorava, tanto que tem música que eu lembro até hoje, assim, dessa época, quando eu era criança. O meu pai, ele era muito ligado, gostava muito de ouvir música,
E aí eu fui... E a gente tem uma cultura muito radiofônica no interior, né? Era o rádio. Então, assim, a gente ouvia muita música em Malta. Tinha Rádio Espinharas, tinha Rádio Rural de Caicó, Rádio Sociedade da Bahia, sintonizava essas rádios, e aí ouvia de tudo. Porque rádio tinha isso também na época, ela não era tão segmentada como hoje em dia, né? A rádio, ela tinha um programa de um tipo aqui, outro aqui, ali, tudo misturado. Eu tenho uma lembrança também muito grande, assim, de eu não saber ler, e eu tinha uma angústia enorme porque eu queria ler, sabe? De pegar uma revista, assim, eu com a revista na mão, eu tenho essa lembrança, angustiada, assim, eu queria saber, eu queria decifrar o que é que está aqui. Então, ler é um negócio natural meu também. Eu não sou de uma família de pessoas com muita cultura literária e tal. Então, tudo foi muito natural. A leitura, a música, o cinema também. Eu tinha curiosidade. Tinha um cinema lá em Malta chamava, olha o nome do cinema, Cine São Severino dos Ramos. Isso é nome de cinema. Conhecido popularmente como o cinema de Dona Águida, que Dona Águida era a dona do cinema. E aí eu tinha eu gostava muito de ir no cinema e ver esses filmes, e era muito engraçado porque falavam assim, o filme de hoje é bom, tem 3 rolos, porque o filme ele só tinha um projetor. Então, se tinha 3 rolos de filme, tinha que parar para mudar, para continuar o filme. E o pessoal adorava quando o filme era mais longo, entendeu? Nossa, o filme de hoje tem 3 rolos aí, vai ser bom, vai ser bom. E aí tinha a cultura como chegava lá dessa forma, mas eu acho que esse gosto por tudo isso é uma coisa muito minha mesmo. E não tem muita explicação assim, não foi uma influência, não foi uma coisa de família, não. É curiosidade. Eu nasci curioso por esses assuntos. A gente está falando de que década? Quando a gente está falando aí... Eu morei em Malta de 62, quando eu nasci, até 70. E morei em Patos de 70 a 75. Nessa época, a gente tinha essa difusão muito grande dos cinemas pelo país. É uma pena, né? Que a gente pois é, esteja... né? Você vê, era uma cidade minúscula e tinha um cinema, né? E tinha um cinema. E hoje em dia você não tem mais. Cidade, a não ser que a cidade tenha um shopping um pouquinho maior e vai ter umas 2 salas no shopping, né? E virou uma diversão cara, né? Era uma diversão também acessível, bem difundida e acessível. Roswaldo, o que tem do seu menino em você hoje e o que já existia de você hoje lá no seu menino? Olha, Murilo, só voltando, só uma coisinha que eu esqueci de falar. Outra coisa que era muito, muito, muito marcante em Malta era o circo. Porque como se tratava de uma cidade muito pequena, que não tinha muita diversão, quando chegava um circo, era assim, saída da rotina. Então, assim, o circo ele marcava muito, ele agitava muito a cidade, era uma coisa a mais. O palhaço andava pela rua com aqueles meninos correndo atrás, né? Hoje tem espetáculo. E tem um fato bem marcante da minha infância, que foi o trapezista do circo que morreu afogado lá na minha cidade. E causou uma comoção na cidade, como se fosse um grande artista. O circo ficava muito tempo. E aí o trapezista era um cara muito forte, que aí consideravam ele galã, bonito, né? E aí ele foi tomar banho de açude, caiu e morreu. E eu lembro que isso foi uma grande comoção na cidade. Foi como se fosse um grande artista nacional que tivesse morrido. Sim, mas voltando a isso, ao que tem de criança e... Essa coisa que eu te falei do artista, essa coisa imaginativa, acho que tem a ver com minha infância, sabe? Tem muito a ver de lúdico, essa coisa de querer criar, de querer inventar. Tem muito de lúdico. Eu sou uma pessoa muito ligada ao passado, no sentido de que eu não tenho pudor nenhum de ser nostálgico. Eu acho que a minha lembrança é um acervo que me pertence, eu posso revirar ele, minha memória.
e eu posso virar ele na hora que eu quiser. Não sei por que eu tenho que ficar guardando ele ali e dizer, mas vai ficar lembrando do passado. Não, adoro lembrar o passado, se o meu passado fosse ruim, mas foi bom. Entendeu? Eu vivi tanta coisa boa, eu quero potencializar isso e fazer e ser feliz com isso, não de uma forma saudosa. Então, assim, eu acho que eu guardo muito essas lembranças de infância, essas coisas que eu estou te contando do circo, desse período em Malta, que foi um período feliz, eu acho que não só para mim, mas para minha família. Hoje em dia eu falo, a gente conversa muito e eu sinto que meus pais tiveram aquele período como um período muito feliz na vida deles também, e eu acho que isso me marcou muito, esse bem-estar, essa felicidade de viver naquele lugar ali muito, muito levemente. Eu acho que essa leveza eu acho que eu trouxe comigo, né? E eu acho que, de certa forma, quando eu te falo dessa minha curiosidade, eu já era naquela época, porque até hoje eu sou uma pessoa muito, muito curiosa por tudo isso que eu gosto, essas coisas. Não entendo muito uma pessoa que não tenha curiosidade, que não queira ler um livro, que não queira ouvir uma música, que não veja um filme. Eu acho assim tão esquisito, sabe? Uma pessoa que só vive ali do dia a dia, da realidade. Eu não vejo sentido na pessoa. Então, eu acho que é isso. Essa ligação com o lúdico, com a imaginação, com a fantasia, com uma forma... É engraçado, eu não gosto de poesia, eu vou confessar aqui um negócio, eu não gosto de ler poesia, mas eu gosto muito da poesia das coisas, entendeu? Eu vejo muito poesia nas coisas, então, assim, e eu acho que é essa forma poética de lembrar a minha infância, e que eu acho que minha infância já era poética, porque quando eu lembro, não sei se é a lembrança, mas estação de trem, cidade pequena, aquele marasmo da cidade, eu vejo muita poesia nessa situação toda. Eu acho que isso veio me acompanhando até hoje, e é isso que, de certa forma, me alimenta muito, ainda mais no momento desse que a gente está passando, né? Um momento ruim pra caramba, se a gente não se apega às coisas legais que a gente tem. Mas eu acho que o que eu tenho da infância, eu acho que eu trouxe muito isso comigo, até por conta dessa minha memória de não esquecer eu criança, entendeu? Muito bonita a sua história, Rosualdo. Adorei poder compartilhar um pouquinho dela. Onde é que quem ficou curioso sobre o Rosualdo e que ainda porventura não te conheça pode te encontrar agora? Bom, eu atualmente eu produzo conteúdo para publicações institucionais e tal, mas eu tenho um blog que é o boníssimo.blog, que eu falo que é meu playground, porque eu não tenho muito compromisso de me manter postando, mas sempre tem alguma coisa bacana que eu gosto de compartilhar, e eu compartilho lá, enfim, o boníssimo.blog é uma coisa que, quando eu tenho tempo, eu gosto muito de escrever para lá e fazer posts e tal. É o que tem de mais, assim, onde eu ainda, como é que diz, exercito essa minha ligação com o jornalismo cultural. E é isso. Sintonizando lá vai ver a minha cara. A minha cara, porque são as coisas que eu gosto, que eu ponho lá. Rosualdo, tudo de melhor para você. Muito obrigado por compartilhar. Para você também, Murilo. Obrigado. Foi ótimo o papo. É quase uma terapia, né? Ah, que delícia. Que bom que foi assim pra você. Pra mim também foi. Olha, falta de aviso não foi. Eu avisei desde o princípio que essa prosa aqui seria sensacional, e foi sensacional, não foi? Então aproveita essa última tela aqui para conhecer os outros conteúdos deste canal. E se ainda não se inscreveu, o que é um absurdo, é só clicar na minha carota, nesta bolota aí no meio da tela. Um beijo. Fui.